Uma lua nova no signo de Leão tem nessa semana, mas tem também o Sol e um trígono com Saturno, mais Vênus em quadratura a Marte. E muita coisa, com o Sol ingressando em Leão também, né? Então é uma semana aí muito interessante, não temos nenhum dia sem aspectos nenhum, mas vamos ter aí alguns tumultos aí, né? Próximos, por exemplo, da fase nova, né? Tem muita coisa ali em Leão, Sol ingressa em Leão, Lua ingressa em Leão. Vai ficar um movimento aí bem forte, mas vamos entender como tudo isso vai fluir aqui nessa semana que vai do dia 20 ao dia 26 de julho. Fica aqui comigo até o finalzinho do vídeo e aproveita já esse momento para curtir, deixar aí um comentário. Se puder aí dar um hype no vídeo, eu agradeço bastante. E também vou convidar você que gosta de estudar astrologia para se tornar um membro aqui do canal. Aí a gente tem vídeos exclusivos de temas variados, sempre de astrologia tradicional. E se o seu interesse for em cursos, lá na plataforma EAD, aprenderastrologia.com.br. Me acompanha amanhã, eu vou postar o vídeo sobre o que o Almuten Figuris, o planeta, que é o Almuten Figuris, significa numa expressão de centelha divina, como aquilo que te conecta à divindade, o que te leva ao contato maior com a divindade. Então me acompanhe que amanhã eu vou postar esse vídeo aqui. Bom, vamos falar dessa semana, do dia 20 de julho ao dia 26, semana interessante, como eu falei para vocês, de muitos eventos. Iniciamos a semana com a lua bem no finalzinho do signo de Touro, e o primeiro movimento da lua aspecto será um sextil com o sol no signo de Câncer, que vai acontecer no domingo às 3h43. Esse é um aspecto bastante agradável e ele tem um perfil de descanso mesmo, para quem gosta de relaxar, se acomodar mesmo, assim, soltar tudo, vai sentir bastante facilidade. Esse aspecto tem uma influência muito interessante para a Lua, que já fica exaltada em Touro e está enxergando aqui onde o Sol está, o seu ponto de domicílio. É um perfil que para temas ligados à prosperidade é bom também, para os assuntos relacionados a um perfil mais de sucesso, brilho e liderança, talvez nem tanto, o sol não fica tão forte aqui, na verdade ele está peregrino, sem poder nenhum. Mas a natureza do aspecto é fácil, então ele leva sempre a uma facilidade com os inícios que se dá sobre essa influência, realiza o que for preciso, é um clima agradável. Mas depois desse momento, aos 3h43, a lua fica fora de curso, e ela ingressa em Gêmeos às 7h21 do domingo. Então, quando a maioria das pessoas estiver acordando aqui no Brasil, já pegará aqui a influência da Lua transitando no signo de Gêmeos. E olha, gente, quando a Lua ingressa no signo de Gêmeos, quando ela sai de Touro para Gêmeos, tem uma mudança radical de clima. Porque Touro é frio e é um signo fixo. Ela entra em Gêmeos, que é um signo quente do ar, né? E é um signo mutável. Então, no clima geral, ele já leva a uma oscilação, assim, né? Ele já leva a um perfil que tem mais movimento, pensando em velocidade, mas ele tem um perfil mais inconstante. E a gente vai percebendo isso durante a manhã, que eu recomendo ter cautela para inícios, porque isso pode ser uma indicação meio tumultuada, meio bagunçada. Só que, olha, quando a Lua ingressa aqui em Gêmeos, ela já vem aplicando um sextil a Saturno no signo de Áries, que dá uma amenizada nessa natureza mais úmida da Lua transitando ali em Gêmeos, dessa bagunça mais mutável, e leva para um pouco mais de retidão, porque é o que eu tenho falado para vocês do Saturno transitando em Áries, que o que prevalece é a secura, né? E o momento perfeito do sextil vai ser ainda durante a manhã, às 10h30. Então, a Lua ingressa às 7h21 em Gêmeos e amplia essa influência. Daí, algumas horas, 10h30, ela chega ao aspecto perfeito. Então, o começo da manhã ele tem um pouco mais de vibração, mais de movimento, né, tal, velocidade e tal, mas equilibra um pouco nessa dispersão pelo fato do Saturno acrescentar um pouco mais de secura. A natureza do aspecto é fácil também, então eu não acredito em um mau humor, em um peso, né? Mas lógico que assim, o Saturno ele não tem um perfil festivo. Então, nessa questão de acrescentar secura, ele deixa o clima mais normal, mais comum, não é que ele vai impulsionar muito, né? Agora, assim, a sequência desses aspectos, desse movimento do domingo é de facilidades, não tem nenhum aspecto difícil. Até o momento de lua fora de curso, das 3h43 para 7h21, não é muito tempo, né? Então, a gente leva ali a manhã do domingo de uma forma mais equilibrada. Daí começa a mudar um pouco o clima. Depois que a lua passa pelo sextil,
No domingo, a gente não tem novos aspectos. Aí o que vai acontecer? Ela vai se aproximar de um aspecto de sextil a Mercúrio, um pouco depois que passa aqui pelo sextil com Saturno. Só que o momento perfeito do sextil entre Lua e Mercúrio é na segunda, 8h36 da manhã. E aí, esse restante do domingo, quase o domingo inteiro, desde as 10h30, o restante do dia, né? E a madrugada, o comecinho da manhã da segunda, vai ter essa influência desse sextil já um pouco mais forte, né? E olha, a Lua transitando aqui em Gêmeos, que é o domicílio de Mercúrio. Mercúrio virou a direção, ele já saiu assim, a virada da direção é mais difícil, principalmente do movimento direto para o retrógrado, é um pouco mais tensa. Mas o Mercúrio se movimenta mais rápido, né? Então ele já saiu de um ponto altamente crítico, ainda retrógrado. Temos que ter cautela, né, com questões que envolvam documentos, papéis, comunicação. Só que o aspecto é leve com a Lua ali no ponto onde ele tem domicílio. E ainda a gente tem o aspecto de 60 graus que aconteceu na sexta entre o Mercúrio e Vênus, que ainda está aqui pelo orbe ativo, separando, afastando, né? Olha, Vênus já caminhou um pouquinho mais, mas ainda está presente. Então, esse clima todo aqui deixa o domingo, à tarde, à noite, bem legal em termos de clima. É tranquilo, é descontraído, para assim, questões do entretenimento, contatos leves, diversão, é bem legal. Para ter notícias, para viajar, assim, fazer pequenas viagens, para esse movimento do dia a dia, é muito interessante, porque também, logo que a Lua passa pelo sextil com Mercúrio na segunda, ela já vai se aproximar de Vênus. Então, essa fluência vai deixar a tarde do domingo bastante agradável, à tarde, à noite, então vai ser bem legal. Essa virada do domingo para a segunda tende a ser animada, pode ser interessante também para os temas comerciais, para os assuntos do campo artístico, já que a Lua passa, ela está muito próxima já aqui, né, de Vênus, então acontece tudo meio junto. Então, essa configuração mais descontraída, não só para diversão, entretenimento geral, né, clima geral, mas para quem lida com artes também, assim, pode ser bem interessante, tá? É um clima amistoso, muito fácil, né, e a gente vai sentindo isso legal. Agora, depois, então, a segunda, 8h36, é o sextil entre Lua e Mercúrio, e depois a conjunção vai ser perfeita às 15h23, no horário de Brasília. Um momento muito descontraído, bastante alegre, só que olha, acontece assim, olha, ativando já a quadratura com Marte e com os nodos. Então, é uma conjunção no signo de Gêmeos, eu penso assim que ela é alegre, ela é dinâmica, ela é festiva, só que olha, a gente está num dia útil, se você lida com investimentos ou tiver com pensamento sobre investimento, é ter estratégia, tá, gente? Porque, primeiro que é uma conjunção que incentiva demais a umidade, e a umidade ela é bem permeável, né? Uma indicação de permeabilidade, de pegar muitas coisas do entorno, né? Do clima no entorno, assim, ter ele entra, né, na sua vida de alguma forma. Acaba tendo interferências, assim, desse entrosamento com muita umidade. E depois por causa dessas quadraturas, porque a própria Lua sai da conjunção com Vênus e chega à quadratura com Marte. E ela chega à quadratura com Marte ao mesmo tempo que chega à quadratura com os nodos, né? Então, a tarde da segunda é divertida, na verdade, a segunda inteira, assim, é divertida, é descontraído, às vezes a gente pode ter muita dificuldade de manter retidão nas atividades, tudo desvia, fica um clima meio empolgado, assim. A gente viu alguma coisa parecida no sextil entre Mercúrio e Vênus, né, na semana passada, que até falei dos memes, né, então esse perfil ele pega um pouco, só que aí pensando no sentido eletivo, já é necessário ter bastante cautela com os escorregões com dinheiro, por exemplo, né, na verdade, assim, o excesso da criatividade ou a busca pela irreverência, alguma coisa muito exótica, muito fora do comum, porque tá com um clima excessivo, que ele desvia muito e muito facilmente vai prejudicar os seus inícios, porque tem pouca manutenção, tem pouca manutenção. Tem quadraturas aqui acumuladas, uma em cima da outra, sobre temas mutáveis aqui, signos mutáveis. E isso vai desviando muito o tema, né? Então, uma coisa é descontração cotidiana, é dar risada, não levar as coisas a sério, até pode ter um pouco de dificuldade com manter o passo, né? Outra coisa é pensar em início, o investimento já está bem ruim, né? Então, vocês vão perceber essa descontração um pouquinho descontrolada. E aí, logo em seguida, 16h52, que é o momento perfeito da quadratura entre Lua e Marte, né? Então, ao mesmo tempo,
como os nodos estão em 20, ó, ela chega junto, a quadratura com os nodos. Aí esse período da tarde, né, da segunda, ele requer bastante atenção com as iniciativas que envolvam essa questão financeira. Na verdade, todas, né? Porque assim, a Lua ainda está próxima de Vênus, então os temas financeiros, artísticos, mundo feminino é bem ruim, assuntos da moeda, né, do dinheiro em si, mas qualquer assunto, porque como a Lua chega a uma quadratura a Marte, deixa o clima um pouquinho estridente, ela está em Gêmeos, né? Então volta um pouco uma agitação no ar, mas agora já não é tão descontraída festiva. Aqui já pode pegar uma temática mais combativa, assim, né? Alguma coisa de tensão maior. Então, para inícios não é legal, né? Tem até acho que uma postagem bem antiga aí na aba comunidades, dá uma olhadinha, tem uma ilustração de uma xícara que eu falo ali da visão do Valens sobre os aspectos de Lua com nodos, como ele coloca que é bem ruim mesmo para início de atividades. Dá uma olhadinha aí, tá na aba comunidades, rola ali as postagens, não tem muitas, mas é uma que tem uma imagem de uma xícara ali, bem legal, bem bonita a ilustração. Então, olha lá, para vocês verem o que ele fala dessa configuração de Lua em aspecto com os nodos lunares, né, em termos eletivos, bem ruim. Então, a segunda misturou descontração com um clima um pouco empolgado além da média, uma falta de retidão, um perfil mais agressivo, indo mais para o final. A configuração de Marte sozinha no signo de Virgem não é igual, por exemplo, Marte em Gêmeos, barulhenta, falante, agressiva, direta, né? Assim, ele, como é a casa de Mercúrio, ele tem um potencial para a atitude, embate, produtividade, que é mais técnico, assim, né? Até com um perfil mais analítico, mas como vai acontecer junto com os nodos, ó, Marte está conjunto ao nodo sul, então não dá para esperar uma leveza disso, né? Então eu acredito em temáticas combativas mesmo, né? Assim, pode ir até para temas técnicos, né? Às vezes trazendo informações minuciosas e tal, mais técnicas, mas é uma tendência bem ruim. Então evite esse período aqui da segunda para início, né? Atrapalhou muito aqui, esses modos lunares atrapalharam a vida aqui, porque poderia ser um clima até interessante. Mas aí depois disso, das 16h52, a Lua vai ficar fora de curso, ingressa em Câncer às 9h26 da terça-feira, então a gente pega desde as 16h52 da segunda até as 9h26 da terça com a Lua fora de curso. É um período longo, vai ficar agitado, porque como não tem novos aspectos por um período longo, a Lua vai continuar carregando ainda a quadratura, né, essa influência de quadratura com os nodos, até o momento que ela ingressa em Câncer e quebra a dinâmica das quadraturas. Ela ingressa num ponto onde ela tem domicílio, o clima tende a acalmar, ele fecha um pouco, então assim, de um clima mais barulhento, agitado, com muita coisa diferente, ele recorre um pouquinho mais, né? Até pensando na rotina já diminui bem a barulheira, só que olha o que acontece, né? Ela já ingressa em Câncer, aumentando a influência aqui da quadratura com Saturno. Vai ter coisa boa depois, quando ela chegar ali a Júpiter, mas esse ingresso logo da Lua em Câncer, o comecinho, é desafiador. E vai acontecer logo em seguida, uma hora basicamente depois, o Sol ingressando em Leão. E, gente, olha, a terça-feira é um dia muito tumultuado. Se você tem uma posição de liderança, olha, terça e quarta, quinta, aí vai ter uma bagunça geral aí. Se você tem uma posição de liderança, eh, tenha uma posição firme, mas não dura excessivamente, tá? Porque o ingresso do Sol em Leão deixa o Sol no domicílio dele, só que a Lua também está no domicílio dela. O Sol vai se aproximar de Trígono a Saturno na exaltação dele, né? Ao mesmo tempo que a Lua está no domicílio dela. Logo que a Lua passa pela quadratura a Saturno, ela chega a Júpiter. Então tem um perfil muito de disputa aqui, mesmo num clima global, é o que a gente está percebendo. Agora, o Sol, ele é uma indicação de liderança e ele tem um perfil, ele entra num campo que ele tem domínio forte. Então, para quem é líder, isso dá bastante força. Agora, quando chega ao o trígono com Saturno, que vai acontecer no dia seguinte, vai acrescentar bastante autoridade. Só que antes disso, o que vai acontecer, né? A Lua chega em um aspecto de quadratura a Saturno. Bom, esses 30 dias de Sol transitando no signo de Leão começam com o trígono, mas depois que o Sol for transitando dele, vai chegar aqui, vai deixar o Mercúrio combusto novamente, né? E não chega a ter
Ele não vai chegar a ter um aspecto leve com Vênus, porque Vênus muda para Câncer, por exemplo, né. Então, assim, o único contato que o Sol em Leão os únicos contatos que o Sol em Leão terá durante essa fase, é esse primeiro aqui com Saturno de Trígono e depois a conjunção com o Mercúrio, tirando a fase nova, a fase crescente, né, os movimentos, contatos da Lua que todos os meses acontecem, né, pelo ciclo da Lua ser muito rápido. Mas ele é esse período aqui, é esse início que ele pega essa força grande, porque ele contacta com Saturno, força grande que eu digo no sentido de questões do mundo, né, porque é quando ele se encontra com Saturno aqui, né, na exaltação dele, tá bom? Então esse é um ponto. Agora, o que vem então depois, né, como eu falei para vocês, é a quadratura entre a Lua e Saturno. A Lua vai estar aqui ó, em 1,51 de Câncer e chega a quadratura com Saturno em 1,51 de Áries. Saturno está bem prejudicado. Onde a Lua está é um ponto de debilidade de Saturno. É uma quadratura. No sentido eletivo, vocês vão precisar ter bastante atenção aqui para inícios, né? Coisas assim, de qualquer assunto, tá? Em qualquer área da vida. Em qualquer área da vida, tá, gente? Ter cautela. Porque ele é um perfil duro, impositivo, né? O Saturno em Áries, ele tem um perfil impositivo, retrógrado ainda, fica massacrando o tema ali, né? É um prejuízo grande, tá bem distorcido, excessivo. E a quadratura com a Lua em Câncer prejudica demais as iniciativas pensando em fluir, né? Elas acabam se prendendo aos problemas e ficam erradas ali, né? No meio do caminho. Lembra do Saturno em Áries prevalecer a secura, tem muita rispidez. E o momento perfeito é às 12h33 da terça. E depois que a Lua passar pela quadratura Saturno, aí sim ela vai se aproximar da conjunção com Júpiter. Então, o que nós vamos ter de benefício para início muito abundante, próspero, grandioso mesmo, é do meio da tarde da terça em diante, tá? Porque, gente, o momento perfeito de conjunção entre Lua e Júpiter é na quarta-feira, 1h56 da madrugada. Olha, vai acontecer bem na casa 2, né? Calculando a carta aqui para Brasília, né? Tem sempre que colocar um local para abrir o mapa, né? Não tem como calcular um mapa sem local. Então, para nós que estamos aqui no Brasil, eu sempre desde Brasília, né, que é a capital do país. E aí a gente tem essa conjunção na casa 2. Então, para temas ligados à parte econômica e financeira, acaba sendo bem interessante e muito fértil, próspero, criativo, para você dar início também às atividades que tenham uma relação com temas do campo financeiro, mas também do plano criativo. Nesse momento aqui, a gente tem esse clima que leva para um perfil bastante abundante, tá? Faça planos, traça estratégias, mantenha o passo, segue adiante, tá, gente? Porque a gente tem também aqui no sentido mais ligado à parte monetária, econômica, que é Vênus na quadratura com os nodos também. Então, isso acaba, assim, puxando um pouco para baixo a possibilidade de riscos, né? A facilidade com assumir riscos. Mas o perfil entre Lua e Júpiter, pensando em fator de clima do dia, bem legal. Ele é abundante, ele é sujeito a notícias boas, ele é criativo, ele é fértil, amistoso, cuidadoso, carinhoso. Em todos os temas que você estiver lidando, principalmente com a administração financeira, é muito interessante. É um plano de fertilidade aqui, tá? E aí, sim, como eu falei para vocês, em seguida, o que acontece é Vênus chegando à quadratura a Marte. Então, olha, como a Lua, né, aconteceu do mesmo jeito, chega a quadratura a Marte junto à quadratura com os nodos, né? 21 graus Vênus está, Marte está em 21, mas os nodos estão muito próximos ainda. Os nodos estão ainda aqui muito próximos e isso vai criando uma certa dificuldade, tá? Um ponto interessante, Vênus não tem força, ela está peregrina aqui. Como o nó do norte, ela tem uma observação aqui da exaltação dela, mas com o nó do sul do ponto da queda e ainda com Marte ali atrapalhando. Esse período ele requer cuidados com os temas que envolvam a parte monetária, né? O campo de beleza, estética, harmonia, satisfação, de forma geral, mundo romântico, isso fica um pouco prejudicado, né? De alguma forma. Então, ficou uma quarta, mais ou menos, né? Porque assim, é de terça para quarta, porque ao mesmo tempo que a gente tem a Lua em conjunção com Júpiter, aliás, assim, a Lua em conjunção com Júpiter, que acontece 1h56 da quarta, vem trazendo desde a terça planos de mudança, é uma das indicações de mudanças e com os dois muito fortes. Então, virada de terça para quarta traz um movimento de mudança, mesmo que não seja muito rápido, né? O perfil da água é
mais pausado. Mas vai acontecer junto com esse movimento, né, então, assim, é tudo um pouco bagunçado. Eu penso assim, que em meio a coisas boas, tem algumas outras que não são muito, né, que talvez a gente tenha que ajustar um pouco melhor, não ficou assim um 100% de excelência por causa desse perfil. Vênus com Marte, mas ao mesmo tempo com os nodos em quadratura, certo? E aí isso vai acontecer 5h23 da madrugada, e depois, gente, a Lua passou pela conjunção com Júpiter e ela vai se aproximando do sextil a Marte, que vai ser perfeito às 21h42. Esse aqui. Bom, aí Marte já está se afastando um pouquinho mais dos nodos, mas ainda é do nodo sul, né? Mas ainda está um pouco perto, né, gente? Os nodos têm um orbe aqui, né, de 12 graus, então tá um pouquinho perto, mas o aspecto é leve, a Lua tá forte e, assim, ele vai ser um ponto de manutenção, de segurar, assim, né, bem forte, manter as coisas, né. É um perfil bom para atividades analíticas, ele é um perfil bom, assim, para campo produtivo, sabe, para cumprir protocolos, sabe quando a gente traça aquelas estratégias bem elaboradas, faz isso primeiro e depois o outro, sabe, passinho por passinho? É bem legal, porque é um perfil que vai desviar pouco pelo fator analítico e ele, coloca a ação no ponto que tem que ser, né. Não é um perfil tenso, né, o aspecto de 60 graus é leve. Então a gente vai ter uma quarta-feira, na maior parte do dia, mais produtiva mesmo, né, para cumprir passo a passo, tá. Vai pegar bem essa influência. Vênus ainda está aqui em 21, ela não se afastou tanto, então o sextil entre Lua e Marte acaba sendo também a configuração de Vênus com Marte, ainda que aconteceu na madrugada. Por isso que eu falei para vocês, olha, terça, quarta, quinta, que tem muita informação ao mesmo tempo, tá muito tumultuada, assim, a configuração. Aí, gente, 21h42 esse sextil, e caminhamos para a Lua ingressar em Leão, então ela fica fora de curso, tá? Desde as 21h42 da quarta, só vai ingressar em Leão às 12h28 da quinta-feira. Só que antes é o momento do trígono entre Sol e Saturno. Olha, gente, o Sol tá bem forte em Leão, no próprio domicílio, e ele chega a um trígono com Saturno num ponto onde ele tem exaltação. O próprio Saturno está em queda, está enxergando aqui um ponto de detrimento, é um dos detrimentos de Saturno, só que é um trígono que liga um ao outro. E num sentido de posição de liderança, ele concilia com autoridade e tal. Então, em sentido do mundo, isso prevalece meio aquela coisa de, assim, o Saturno em Áries, ele é ríspido, né? Ele é seco, mas é um trígono que coordena aqui. Então, isso parece ser alguma coisa não propriamente só estratégica, né, que é um tema de Saturno, mas parece ter uma relação com autoridade, com cumprimento das coisas que são definidas, né, pela autoridade. Ele dá poder, né? Ele dá poder para as lideranças, ele dá força, mas não é uma força de imposição, que é uma característica do Saturno em Áries. Não é uma força só de poder. Ela parece ser uma força pautada na autoridade, né, em coisas mais estruturadas, em regras, né, normas, assim, coisas desse tipo, né, com as coisas que representam os processos, né, dos assuntos, né, gente, o Saturno, ele tem esse perfil burocrático, né. Então pegou um pouco disso. Se você for líder na sua atividade de trabalho e tiver que tomar alguma atitude importante, seja no que for, autorizar algum projeto, rever algum projeto, contratar, demitir, enfim, né? Tiver que lidar com algum assunto importante no campo do trabalho, vai para o perfil da autoridade, daquilo que te dá autoridade para resolver, não só da imposição da fala, do poder, da altivez, né? Da posição da liderança que é do Sol, mas daquilo que te garante a situação, né, aquilo que te dá autoridade estruturada sobre a situação em si, que aí isso ajuda você a lidar com os assuntos, né. Então, um trígono entre o Sol e Saturno não é excelente, mas para figuras de liderança, no seu exercício do dia a dia, ele pode te garantir algum sucesso, né. É como o cumprimento das coisas como elas devem ser, né, mais ou menos assim, né. Então ele dá um poder. Aí, gente, o que acontece? A Lua vai ingressar em Leão 12h28. É um ponto bem forte, né? Ela ingressa em Leão já pertinho do Sol, ingressou em Leão, então a gente já está se preparando aqui para a fase nova.
E acontece tudo muito junto, né? A Lua ingressa em Leão, chega a conjunção com o Sol, depois ela chega a trígono com Saturno. Então, Lua, Sol, Saturno é o tema da quinta-feira, tá? Esse trio aqui, luminares com Saturno. São os dois pontos, os luminares, que representam o processo de vitalidade, de maneira geral, né? E eles se encontram com o Saturno, que representa o oposto da vitalidade, né? Mas se encontram num ponto favorável, né? Se encontram por um ângulo favorável, e Saturno enxergando aqui um ponto onde ele tem dificuldade. Então, gente, o aspecto é favorável, mas ele significa cumprir de paz. A Lua ingressou em Leão, ela chega aqui ao trígono com Saturno primeiro, né? Eu tinha falado antes a Lua Nova, mas não, ela chega primeiro ao trígono com Saturno antes de chegar à Lua Nova. Então, a sequência é assim: Sol, trígono, Saturno, Lua em Leão, Lua, trígono, Saturno, Lua, conjunção com o Sol. O que a gente está vendo aqui? Lua, trígono, Saturno. A Lua não tem poder aqui no signo de Leão, né? E também já está combusta aqui, né, pelo Sol. Ela está numa configuração bastante prejudicada. Chega um trígono com Saturno em um ponto que ela também não tem poder, mas é um trígono. Então, como o Sol veio do trígono com Saturno, eu penso que isso significa uma continuidade do tema, porque a Lua está oculta aqui, né? Ela já não está visível no céu já há alguns dias, né? E aqui é o ponto forte da ocultação, porque ela já está bem perto do Sol. Então, esse trígono entre Lua e Saturno, ele não vai mudar muito o clima, porque a quinta já começa no Sol, trígono e Saturno. Então, não vai ter muita mudança de clima na quinta-feira, assim, sabe, de um clima muito diferente de um para outro. Tá tudo aqui, ó, tudo aqui, né? Então, o que vocês vão perceber da Lua trígono Saturno é o que já foi iniciado ali com o Sol trígono Saturno. Eu acredito que é um dia muito técnico, assim, é um dia de regras, muitas falas, coisas assim no clima global sobre regras, normas, cumprimento de coisa, ter que cumprir tal regra, sabe? Parece muito vir nesse clima. Agora, o Saturno, ele tem uma configuração de autoridade, então pode ser um perfil de um perfil de autoridades, não só em campo de lideranças, governos, assim, mas de temas ligados a autoridades de outros níveis, né? Não só como o governo, de maneira geral. Mas aí a gente chega à lua nova. Daí o que acontece aqui, ó, lua nova vai acontecer 16h11. Então, tudo assim, ó, desde as 8h23, a quinta vem muito embaralhada aqui, né? Sol, Lua, Saturno. Bom, eu tô dividindo aqui a partir do grau exato do ascendente, mas mesmo se a gente estivesse dividindo por signos inteiros, essa conjunção acontece já na 8, não? Tá bem próximo aqui do início da casa 8. E o que acontece? E o que temos de tema coletivo é que a casa 8 é a casa da economia dos outros países. E como nessas últimas semanas a gente vem com um tema mesmo, né, de tarifações do Donald Trump, e assim, não só em relação ao Brasil, em tudo, né, porque teve rompimento de negociação com a China, com o Canadá, enfim, né, das negociações de tarifação. Então, esse assunto ele continua ainda muito forte, muito mesmo, né? Agora, aqui o Sol ele tem domínio na casa 8, que é a economia do outro país, e a Lua tem domínio na casa 7, que é o outro país propriamente, né? Só que a Lua está composta, né? A Lua nova é o ponto máximo da ocultação da Lua, né? É a partir daí que ela começa a ganhar visibilidade aí algum tempinho depois. E vai acontecer ainda no resquício do trígono com Saturno e tal, que é o regente da casa 1. Para nós no Brasil representa nós, né? Brasil mesmo, né? Olha, assim, se a gente estiver pensando nisso, será que negocia tarifa, não negocia? Pelo trígono com Saturno, não é propriamente um tema de Saturno negociação, mas como ele tem um perfil de autoridade, até num trígono poderia levar a se reunir, conversar, discutir regras, né? Coisas nesse sentido. Mas a gente tem o Sol como regente da casa 8, favorecendo mais a economia do outro país do que da nossa, né? Porque aqui a gente tem Saturno aqui, né? Como regente. O Saturno está angular, né? Então, junto do fundo do céu. O posto, né? A casa 10 que representa governo, mas está com trígono ainda, né? No resquício de Lua com Sol. Então, pode ser que tenha tentativas de negociação da tarifa ou algum outro tipo de medida intermediária no entorno, mas
eh, não parece ser, assim, tipo, um recuo muito visível, né, dos Estados Unidos, por exemplo, né. Porque o sol tem domínio na oitava casa, que é a economia deles, e ele está forte, né, então isso significa mais prevalecer a economia deles do que a nossa, né, com o Saturno. Embora mesmo o Saturno com Trígono chegando a esses pontos, acaba conectando, então pode ter algum tipo de negociação que prevaleça beneficie mais os Estados Unidos do que o Brasil. Se bem que a tarifação de exportação, ela tem um reflexo forte lá mesmo, né, que quem vai pagar mais caro para importar do Brasil são as empresas americanas, né, e depois isso vai resvalar lá no consumidor final americano. Não sou economista e nem quero falar sobre isso, que não é meu tema é astrológico, então é só a gente avaliar aqui a questão de poder dos planetas, né. A Lua como um indicador da casa 7, que é o outro país, e o Sol como indicador da economia do outro país, né. Então a Lua está fraca, isso tira bastante poder do outro país, né, mas o foco fica na temática econômica. Então, eu até penso, né, que em termos de análise mais profunda, é esse o que resolve a crise, ou que ameniza a crise, é olhar para a própria economia, no impacto que isso tem lá na economia lá fora, e isso pode gerar algum campo de entendimento aqui. Olha, vejam que o Mercúrio retrógrado está sem aspecto nenhum, ele está fora de curso, na casa 8, então, esses assuntos que envolvem as normativas, as regras, as regras que coordenam, né, economia, comércio, enfim, né, esse trânsito ali, elas estão, desconectadas, assim, né, tem uma coisa solta ali, né, tem uma peça solta, imagina uma engrenagem como uma peça solta ali. E o Mercúrio, ele é esse fator técnico, né. Então, olha, como a fase nova, ela vai ter um reflexo até a próxima fase cheia, 15 dias, né, depois da quinta-feira, esse tema ele fica bem forte, até porque chega ali nos próximos 15 dias, a gente tem a data, né, marcada 1 de agosto para começar a valer a tarifa, tal, mas olha, tem muita coisa para rolar. Eu diria, assim, que o que vai prevalecer é o que tem autoridade em termos de normas, né, de regras, enfim, cumprir com as regras, com as normas parece, ser um ponto forte ali, né. E fica nesse pé, né, gente, tá tudo meio bagunçado, mas parece que algumas coisas, pensando em cumprimento de regras, né, acabam prevalecendo, né, pensando a gente pode dizer assim, prevalece um bom senso, né, não acho que prevaleça tanto só a autoridade, assim, né, prevaleça tanto só a opinião, né, o poder do líder, né. Olha, não vai ser aí vão ser 15 dias aí meio que uma guerra de foice aí de lideranças, né. Aí, gente, a Lua vai chegar a uma conjunção com Mercúrio só na sexta, 11h58. A gente viu que na fase cheia o Mercúrio estava fora de curso, né? Ele fica ainda, vai demorar um pouco. Então, assim, olha, pegando da quinta ali, mais para o período da noite, finalzinho da noite, é que a Lua começa a ficar mais próxima. Bom, aí a Lua vai ficar próxima de Mercúrio, Mercúrio está retrógrado, notícias, agitação em termos de mídia, né? Essas coisas todas, redes sociais. Para inícios não é exatamente ruim, mas assim, nenhum nem outro aqui tem força, né, no signo de Leão, os 2 estão peregrinos. Então, eu não vejo assim como uma coisa muito auspiciosa. Se você tiver que lidar com algum assunto, por exemplo, comercial, que é pontual, pode até aproveitar se tiver alguma estratégia e tal, mas eu diria, ó, tenha atenção com a comunicação, conversas, a troca com as pessoas, assim, né, não é um ponto muito leve não. E na sexta é só isso que a gente tem, mas a Lua não fica fora de curso, ela vai ter ainda um aspecto com Vênus, esse aqui, que acontece no sábado às 8h02. Então a gente vai sentindo na sexta o aumento dessa influência, já desde o momento que a Lua passar pela conjunção com Mercúrio, e aí sim vai ficar mais divertido, tá? Então a sexta-feira que vem é um dia alegre, assim, né? Do meio da manhã em diante, meio do dia, né? Em diante, que a gente vai sentindo essa facilidade, aí a sexta-feira vem bem leve, vamos sentir essa facilidade até o sábado de manhã, 8h02, e depois a Lua fica fora de curso. Aí ela ingressa em Virgem às 17h55. Então, para assuntos financeiros, o campo de harmonia, de estética, de beleza, diversão, entretenimento, amor, romance, coisas legais da vida,
A sexta, a partir da tarde é muito legal, à noite, madrugada, tudo isso se beneficia. E o comecinho da manhã do sábado, depois a lua fica fora de curso. Mas como a lua estará transitando ainda no signo de Leão, tem bastante vibração, né? Motivação. Não é assim, não é assim super apressada, né? Agitada, mas tem bastante energia. Só que para início já não fica muito legal até o final da tarde. Aí a lua vai ingressar aqui no signo de Virgem. E quando ela ingressa em Virgem, ela já começa a se aproximar aqui do sextil com Júpiter. Não é um super aspecto abundante, né? Mas vai criar um campo mais calmo, né? Criar um pouquinho mais de facilidade. Então, sexta e sábado vão melhorar um pouquinho. Sexta, a partir da tarde, sábado já vai ficar um pouquinho melhor. E olha, né? Viram então, gente, como é essa semana? Momentos bons que a gente poderia aproveitar bem seria, por exemplo, a conjunção de Lua com Vênus, já vai ser atrapalhada pela quadratura com Marte com os nodos, né? Depois, o momento de Lua conjunção com Júpiter de novo, atrapalhada aí pela quadratura com os nodos e a quadratura de Vênus com Marte. A fase nova vem muito, ela não tá assim tumultuada de vai e vem, mas ela tá bem ríspida aí, como eu falei para você, vai ser uma guerra de foice e de liderança. Tem uma impressão que com o perfil de Saturno, de trígono, ele tá bem seco ali em Áries, num ponto de queda, a tendência a se cumprir com os protocolos, assim, sabe? Com as regras, com o que dá autoridade no processo técnico. Parece um pouco que vai um pouco para esse campo. Mas é uma semana que os bons momentos foram um pouco atrapalhados. Os nodos estão parecendo bem fortes aqui nas quadraturas, né? Então, no sentido de prosperidade, de grandes negócios, tenha cautela, tá bom? Bom, eu agradeço a você que assistiu o vídeo até o final. Não esqueça de curtir e deixar o seu comentário ali. Muito obrigada e até amanhã, então. Até mais.